Então, dando continuidade nas aulas, né, que o Foucault deu nesse livro aqui do Governo dos Vivos, foram aulas que o Foucault deu, né, elas foram transcritas. Hoje eu trouxe para os nossos estudos a aula nona, né, a nona aula, né, desse livro, e a última, é a última aula dessa edição desse livro aqui, ok? A última aula. Então, dando continuidade naquela discussão sobre os dispositivos de dominação que atuaram na subjetividade, na nossa subjetividade ocidental, né, que teve uma forte influência no cristianismo, que perpassou, ganhando outras roupagens, né, até a nossa subjetividade atual, ganhando outras formas, outras roupagens, um pensamento que pode parecer bastante, talvez, inofensivo ou antigo, mas que atua em nossa subjetividade até hoje, os dispositivos, Foucault vai trazer aqui, né, os dispositivos fundamentais que atuaram no pensamento cristão, né, no cristianismo, influenciaram na subjetividade cristã. Então, Foucault ele vai dizer o seguinte, né, ele vai dizer que tem três dispositivos fundamentais. Quais são eles? É o princípio da obediência sem fim, o princípio do exame incessante e o princípio da confissão exaustiva. Né? Todos esses dispositivos ainda atuam na nossa subjetividade, só que com outras roupagens, outras formas. Né? O Foucault aqui nesse capítulo ele vai mostrar, né, que Cassiano, um teólogo cristão do século III, mais ou menos, né, ele vai dizer que deve evitar o excesso de ascese, que é esse disciplinamento sobre si mesmo, assim como o relaxamento. Né? O monge ele não deve ter nem excesso de ascese, nem ser relaxado. Por quê? Porque o monge ele, ele pode cair, né, numa tentação do demônio se ele se exceder na ascese ou se ele for relaxado, ok? Só que o Foucault vai dizer que essa questão da temperança em si mesmo, é um tema antigo na filosofia grega, greco-romana, um tema bastante antigo dentro da filosofia mesmo, né, que é a questão da temperança, né, a temperança para consigo. Mas assim, na filosofia grega antiga, era o próprio sujeito que tomava a si mesmo como medida. A medida do excesso ou da falta era tomada pelo próprio sujeito. Né? O filósofo praticava a temperança, ele conhecia a sua medida ideal, ok? E por quê? Porque ele tinha uma autonomia sobre si, um poder sobre si. O sábio antigo, o que vai dizer que ele era aquele que renunciou à vontade de querer dominar o mundo. O filósofo antigo, o sábio, ele não tinha um desejo de dominar o mundo. Mas ele sabia que ele poderia dominar uma coisa ele poderia dominar, a si mesmo. Esse era o império, era o único império a qual ele poderia ter posse absoluta sobre si mesmo. Então, a prática filosófica, na qual também o cristianismo teve influência, né, mas que foi por outros caminhos, a prática filosófica tratava da questão da temperança, né, tratava dessa questão do domínio sobre si. Ok, mas o monge cristão, ele não poderia ter o domínio sobre si, ele não poderia ter a si mesmo como ele não era mestre de si, ele não tinha autonomia sobre si, ele não poderia ter a si mesmo como própria medida, né? Ele saber a sua própria medida, certo? Por quê? Porque o que os teólogos
cristãos dessa época, né, e como Cassiano e muitos outros tinham na teologia, era que o diabo estava sempre presente, né? O diabo, ele estava perpetualmente, né, presente no homem ativo. Era uma espécie de emaranhado com a subjetividade. E aí não existia uma possessão mesmo do diabo, embora tenha existido, né? Eles trazem isso, mas existia uma copossessão, uma coexistência do espírito do mal no homem. E o espírito do mal era semelhante com o espírito humano, né? Então, esse espírito do mal, ele causava uma ilusão. Você podia acreditar que estava, por exemplo, tendo atos de ascese, de uma disciplina sobre si, acreditando que estava indo ao caminho de Deus, mas não, era o diabo que estava lhe enganando, né? Então, por isso, o santo cristão, ele não poderia realmente saber mesmo, nem ter domínio sobre si, porque ele poderia estar a qualquer momento sendo enganado, né, pelo diabo, né? O diabo poderia produzir essa ilusão, já que o espírito do homem é semelhante ao espírito do mal. E se o diabo ele produz uma ilusão, né, é necessário então decifrar os segredos da consciência. Por quê? Porque o homem ele é obscuro para si mesmo. E é por isso que o santo cristão, né, o cristão, ele deve passar sempre, constantemente, pelo exame. Ele deve estar sempre se examinando, né, através da confissão. Ele deve utilizar do dispositivo da confissão para, né, estar sempre no exame. Mas essa questão do exame era antiga também na filosofia grega antiga, né, era um tema antigo. O filósofo, ele também praticava o exame, mas o exame que Sêneca ele vai tratar, né, que o Foucault ele vai trazer, né, por exemplo, não é um exame sobre os atos. Ele repassava durante a noite todos os seus atos que ele cometia, ele repassava na mente, ele fazia esse exame para ver os seus atos, né, o que ele tinha feito durante o dia, os atos cometidos, né? Então o exame incidia sobre os atos. Diferente do santo cristão, né? O exame cristão não incide sobre os atos, incide sobre o pensamento. A questão, exatamente, a questão central é a cogitação. Então, é o perigo do fluxo dos pensamentos. Porque o monge só deveria estar com o pensamento voltado para Deus, ele não poderia pensar outra coisa, né? Então, o fato de pensar, né, cogitar, poderia ser considerado algo negativo. Então, o exame se exerce exatamente no fluxo do pensamento, exatamente quando o pensamento, né, começa a pensar, ou pensar o pensamento, né? Trata-se de aprender o pensamento no momento em que ele começa a pensar e fazer a separação daquilo que se deverá acolher na consciência e daquilo que deve ser rejeitado. Qual é, então, o problema dessa vigilância no pensamento, né, que o cristão exerce sobre si mesmo? O problema é saber exatamente se ele está sendo enganado, né? Pois, como eu já falei, existe o outro dentro de si mesmo. E será que o outro não está o enganando? Né? Então, existe qualquer coisa em mim que pode me enganar. Então, o cristão ele estaria sempre nessa dúvida, né? Na dúvida radical se o outro, o seu pensamento não está, na verdade, sendo enganado pelo outro que vive dentro dele, né? No caso, o demônio, né? E aí, o Foucault aqui vai dizer, né, que essa dúvida radical também foi trazida por Descartes na filosofia ocidental, ok? Por quê? Porque a dúvida radical é o que o Descartes traz, né? Descartes traz, né? Que para me enganar é preciso que eu exista. Então,
Essa, o Foucault vai dizer que é a relação do sujeito com a verdade, né? Que é esse problema, né? Que está na relação do sujeito com a verdade. Essa dúvida espiritual indefinida, né? Que é trazido pelo cristianismo, pôde finalmente fazer eco, certo? Na afirmação filosófica, né? Que é exatamente o que o Descartes traz, a dúvida radical, ok? E aí o Foucault vai dizer, o que então desengana? A confissão, certo? Mas desengana porque você vai confiar a outra pessoa sobre si mesmo e assim poderá ouvir os conselhos do outro para ter uma boa conduta? Não se trata disso. Foucault vai dizer que não é essa a questão fundamental, não. A questão é a seguinte: não confessar, a vergonha em confessar, o ato de ocultar os pensamentos é algo diabólico. Você não confessar, não falar de si mesmo, é considerado diabólico. Por quê? Porque o diabo, quando foi condenado, ele foi condenado às trevas, certo? Então, ele vive na obscuridade. Ele vive nos recantos onde a luz não penetra, nos recantos do coração. Então, a confissão era uma forma também de exorcismo, certo? E deve ser praticada perpetuamente, pois é necessário vigiar o fluxo do pensamento, ok? E manter um discurso incessante, incessante sobre si mesmo e dizer tudo o que pensa, né? Então, toda semelhança, né, não é por coincidência. Foucault vai dizer que na direção antiga, né, filosófica antiga, greco-romana, né, existiam essas práticas, né, de obediência provisória, como já falamos em capítulos anteriores, né, a prática do exame regular, a confissão ao mestre, né, que tinha por objetivo, né, fazer com que o sujeito ele exercesse permanentemente uma jurisdição sobre si mesmo, né, o sujeito ele fazia de si mesmo como uma lei para si mesmo, né, como o Sêneca traz, né, fazer uma lei para si mesmo. E é diferente, né, na questão cristã, porque o objetivo não é fazer uma jurisdição de si mesmo, mas estabelecer uma relação de obediência ao outro, né, à vontade do outro. E assim, uma obediência que acontece através dessa veridição, né, buscando essa verdade sobre si, né, então essa obrigação de dizer a verdade sobre si. Né? Então, a jurisdição na filosofia antiga visava a autonomia do sujeito, né? O sujeito fazer as suas próprias leis para si mesmo. Já a veridição da filosofia cristã, né, do pensamento cristão, certo, visava a obediência. Né? Na história do Ocidente, o Foucault vai dizer que nessa relação, né, do sujeito com a verdade, da subjetividade com a verdade, está exatamente a questão do aprofundamento, né? De fazer com que apareça cada vez mais a interioridade do sujeito, colocar sua interioridade para fora, né? Exteriorizar a interioridade, porque nada deve ficar oculto, ok? Desdobrar-se essa interioridade, para que fique exposta essa interioridade, para que assim possa exercer uma relação de obediência, né? E sempre em direção daquilo que é mais oculto. O que é mais oculto, né? O que está no fluxo do pensamento, deve ser arrancado, né? Para trazer assim a lei da verdade, a produção da verdade desconhecida, né? Então deve-se renunciar a si mesmo para chegar à verdade sobre si mesmo, né? Produzindo essa verdade, ok? E tem assim a obrigação de dizer sempre a verdade sobre si, né? Isso Foucault vai dizer que tanto está na cultura cristã como
perpassou, né, até a, a atualidade, né, das sociedades ocidentais, né. Ele vai dizer então que somos obrigados a falar incessantemente de si mesmo. Outra questão também que o Foucault ele vai trazer a diferença, né, é sobre a subjetividade produzida pela linha, né, que vem de Platão, né, dos gnósticos, que também teve uma influência na cultura ocidental, né, que veio da antiguidade grega, é a questão assim que os gnósticos eles procuravam, né, a verdade em si, o conhecimento em si, ok? Mas o que eles queriam, certo? Era encontrar a emanação da divindade que estava no sujeito, que estava inserido no corpo, né? Mas que estava aprisionado pela matéria, pelo corpo. Era esse elemento de perfeição, ok? Que era divino. Então, era necessário conhecer a si mesmo para conhecer a Deus, porque o divino estava em si. E na cultura cristã, é necessário conhecer a si mesmo, não para conhecer a Deus, mas para ver onde é que o diabo está enganando o sujeito, está produzindo uma ilusão, ok? Bom, gente, fico por aqui. Muito obrigado por quem assistiu esses meus vídeos, esses estudos que realizamos aqui desse livro aqui, do Governo dos Vivos, do Michel Foucault, nessa edição, eu sei que tem outras, né? Muito obrigada. Continuarei com outros vídeos, próximas aulas. Muito obrigada.